Salve, salve família retada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Física Retada, onde hoje daremos início ao nosso curso completo sobre capacitores. Então vale a pena você acompanhar nossa playlist para você ficar arretado ou arretada em capacitores e arrebentar em qualquer prova de vestibular. Fera! A primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que os capacitores são dispositivos construídos para armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica. Então, guarda no seu coração que os capacitores são dispositivos construídos para armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica. No seu dia a dia, você vai encontrar capacitores num simples flash de uma máquina fotográfica, nos desfibriladores ou até mesmo no marca-passo cardíaco. Os conversores de corrente alternada em corrente contínua e os estabilizadores de tensão na eletrônica também são aparelhos que usam capacitores. Os capacitores que nós vamos estudar aqui nesse curso são os capacitores mais simples, fera. Os capacitores construídos de duas placas condutoras planas e paralelas, separadas por um dielétrico. Um dielétrico, fera, pode ser o próprio ar, vidro, papel, enfim. Mas está aí na sua tela um exemplo de capacitor. Um capacitor simples de placas planas e paralelas. Quando você, fera, conecta as placas de um capacitor numa bateria, o que é que vai acontecer aqui? Com esse capacitor completamente descarregado, ao conectá-lo nos terminais de uma bateria, os elétrons dessa placa B, de forma espontânea, os elétrons dessa placa B, de forma espontânea, elas vão procurar o polo positivo da bateria. Tranquilão? Já os elétrons do polo negativo, eles irão migrar de forma espontânea para a placa A. Porque lembra, fera, que as cargas negativas, elas procuram sempre pontos de maior potencial elétrico. Então, as cargas negativas da placa B vão migrar para o polo positivo da bateria e as cargas negativas do nosso polo negativo, elas irão migrar para a placa A. De forma que, durante esse deslocamento de carga, fera, a placa B, ela vai ficar carregada com uma carga positiva e a placa A, ela irá ficar, fera, carregado com uma carga negativa. É assim que acontece o processo de carga de um capacitor, né? Lógico, e esse processo, fera, essa migração, esse deslocamento de cargas elétricas ocorre numa fração de segundos, né? Então, quando a placa está, nós dizemos que as placas de um capacitor, nós dizemos que um capacitor está completamente carregado quando a DDP entre as placas é igual a DDP da bateria. Aí elas estão completamente carregadas. Apesar da carga líquida de um capacitor ser zero, né? Já que a placa B vai ficar com a carga mais Q e a placa A com uma carga menos Q, a carga líquida ser zero, mas nós falamos que o módulo da quantidade de carga armazenada pelo capacitor vale Q, certo? Então, é assim que acontece o processo, né, de carga de um capacitor. Então, uma placa fica carregada com uma carga positiva, a outra placa ela fica carregada aí com uma carga negativa. Beleza, fera? E aí, se você for calcular uma característica do capacitor, uma propriedade do capacitor é a sua capacitância, tá? A capacitância, ela mede exatamente
a quantidade de carga que um capacitor ele consegue armazenar quando submetido a uma diferença de potencial, né? Então, se você quiser, fera, calcular a capacitância de um capacitor, ela pode ser dada exatamente pela razão entre a quantidade de carga armazenada no capacitor e a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então a gente fala que a capacitância de um capacitor é a sua quantidade de carga em relação à diferença de potencial entre as placas do capacitor. Outra forma de você calcular a capacitância de um capacitor é levando em consideração a sua geometria, né? E aí, se a questão pedir para você calcular a capacitância de um capacitor, levando em consideração a sua geometria, aqui, fera, entraria a área das placas e entraria exatamente essa distância aqui entre as placas do capacitor. Tranquilo? E aí, se você vai calcular a capacitância de um capacitor plano e de placas paralelas, levando em consideração a sua geometria, essa capacitância, fera, ela é diretamente proporcional à área das placas. E essa capacitância, ela é inversamente proporcional à distância entre as placas, certo? E aí tem que entrar aqui uma característica do meio que separa essas placas, que é exatamente o dielétrico, um material isolante, que como eu citei aqui em cima, pode ser o ar, pode ser vidro, pode ser papel, né? Mas se o meio for o ar, essa característica que entra aqui é o que nós chamamos, fera, de permissividade elétrica, né? Então esse ε0 que aparece aí é a permissividade elétrica do meio, é uma característica do meio, né? No nosso caso, se o meio for o vácuo ou se o meio for o ar, essa permissividade elétrica que a questão tem que fornecer para você, até porque é uma constante, ela é de 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro. Essa é a permissividade elétrica no vácuo, ou até mesmo no ar, tranquilão? O Faraday por metro, fera, por quê? Porque a unidade de capacitância eletrostática, a unidade de capacitância é o Faraday, certo? A unidade de capacitância é o Faraday. E para a capacitância estar em Faraday, essa quantidade de carga, fera, precisa estar em Coulomb e essa diferença de potencial entre as placas do capacitor em volts. Tranquilo? Já se você for calcular a capacitância pela sua geometria, essa área, fera, das placas do capacitor, ela deve aparecer em metro quadrado e a distância entre as placas do capacitor deve aparecer em metro. Perfeito? Só que já de cara eu adianto para você que essa unidade Faraday, um Faraday, é uma capacitância muito grande. Então é comum que você encontre aqui nessa parte de capacitores os submúltiplos do Faraday. Milifarad, que é o 10 a menos 3 Farad. Microfarad, que é o 10 a menos 6 Farad. Nanofarad, que é o 10 a menos 9 Farad. E por aí vai. Então, a unidade Farad, um Farad, é uma capacitância muito, muito grande. Tranquilo? Então, é comum aqui em capacitores a capacitância vir acompanhada dos submúltiplos, né? Milifarad, microfarad, nanofarad e por aí vai. E para a gente firmar essa primeira aula de capacitores, que é um dispositivo construído para armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica,
Vamos resolver aqui, fera, uma questão juntos. Olha só, vou subir aqui e colocar a questãozinha para vocês. Tá aí a questãozinha, fera, na sua tela. Olha só. E vai dizer exatamente o seguinte, pega a visão. Para disparar o flash de uma câmera, é necessário que um capacitor de 1,2 vezes 10 a menos 4 farad, ligado a esse flash, esteja carregado com uma carga de 6 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sabendo que ao carregar o capacitor, a bateria da câmera considerada ideal fica diretamente ligada a ele, a diferença de potencial fornecida pela bateria deve ser no mínimo de quanto? E aí, fera, você percebe que nessa questão ele fornece a capacitância do capacitor, que é de 1,2 vezes 10 a menos 4 farad, e fornece a quantidade de carga armazenada pelo capacitor, que é de 6 vezes 10 a menos 4 coulomb, e pede para você calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor e, consequentemente, a diferença de potencial fornecida pela bateria, já que quando o capacitor está completamente carregado, a diferença de potencial entre as suas placas é a própria diferença de potencial da bateria. Tranquilão? E aí, se você coloca em prática aquilo que foi apresentado nessa aula, nós sabemos que a capacitância de um capacitor é dado pela relação entre a quantidade de carga que ele armazena e a diferença de potencial entre as suas placas. Tranquilão? Então, se eu quero calcular, fera, essa diferença de potencial, essa DDP, ela vai ser igual à quantidade de carga sobre a capacitância. Tranquilo? Agora, fera, é só você substituir e correr para o abraço. Então, essa diferença de potencial, ela vai ser igual à quantidade de carga, que é de 6 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela capacitância do capacitor, que é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Esse 10 a menos 4 que aparece aqui em cima, vai embora com esse 10 a menos 4, fera, que aparece embaixo. E se você faz 6 dividido por 1,2, a diferença de potencial entre as placas do capacitor e, consequentemente, a diferença de potencial nos terminais da bateria seria de 5 volts. E, portanto, fera, a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa A. Com essa aula, nós finalizamos essa primeira parte sobre capacitores. Mas, fera, acompanhe essa playlist, que na próxima aula nós vamos falar sobre a energia armazenada no capacitor. Fera, aqui no Física Retada, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!